No nosso dia a dia, estamos constantemente envolvidos em relações jurídicas, muitas vezes sem nos darmos conta. Duas categorias essenciais dessas relações são os direitos reais e os direitos obrigacionais, que moldam a forma como interagimos com bens e com outras pessoas. Imagine a seguinte situação: você decide comprar um apartamento. Por um lado, você adquire o direito real de propriedade sobre o imóvel. Por outro, você assume a obrigação de pagar o preço acordado ao vendedor. Essa diferença entre direitos reais e obrigacionais é fundamental para a segurança jurídica nas relações sociais. Os direitos obrigacionais, também conhecidos como direitos pessoais, criam um vínculo jurídico entre duas ou mais pessoas, estabelecendo uma relação de credor e devedor, como um contrato de empréstimo. O credor pode exigir do devedor o cumprimento de uma obrigação específica, que pode ser de dar, fazer, não fazer ou entregar algo. Diferentemente dos direitos reais, que são oponíveis erga omnes, contra todos, os direitos obrigacionais produzem efeitos apenas entre as partes envolvidas. Imagine um contrato de aluguel. O locador cede o uso de um imóvel ao locatário, mediante o pagamento de um aluguel. Essa relação jurídica não afeta terceiros, que não são obrigados a pagar o aluguel, nem têm direito de usar o imóvel, como se o imóvel fosse emprestado a um amigo em comum. Em contraste com os direitos obrigacionais, os direitos reais conferem ao seu titular um poder direto e imediato sobre uma coisa, garantindo-lhe o uso, o gozo e a disposição do bem, como um relógio que você herdou da sua avó. A principal característica dos direitos reais é a sua oponibilidade erga omnes, ou seja, eles são eficazes contra todos. Imagine que você é proprietário de um carro. Você pode usá-lo, alugá-lo ou vendê-lo. Além da propriedade, existem outros direitos reais, como a posse, o usufruto, a servidão e a hipoteca. Se você vender seu carro, o direito de propriedade será transferido ao comprador, mas o direito real em si continuará existindo, como um capítulo importante da história do seu carro. A principal diferença entre direitos reais e obrigacionais está na sua oponibilidade e natureza jurídica. Enquanto os direitos reais são oponíveis erga omnes, os direitos obrigacionais têm efeito apenas entre as partes envolvidas. Imagine que você comprou um terreno de um vendedor que não era o verdadeiro proprietário. Se você registrou a compra, seu direito real prevalece sobre qualquer direito obrigacional que o vendedor possa ter, como se você tivesse um escudo protetor. Em resumo, os direitos reais se caracterizam pela oponibilidade erga omnes e permanência, enquanto os direitos obrigacionais se baseiam na relatividade e transitoriedade. Para ilustrar a aplicação prática dos conceitos de direitos reais e obrigacionais, vamos analisar alguns exemplos do dia a dia. Primeiro, a compra e venda de um imóvel. O comprador adquire o direito real de propriedade. Segundo, a locação de um apartamento. O locador concede ao locatário o direito de uso e gozo do imóvel. Terceiro, o empréstimo de um livro. Surge um direito obrigacional entre vocês. E por último, a hipoteca de um imóvel. A hipoteca é um direito real de garantia. Esses exemplos demonstram como os direitos reais e obrigacionais estão presentes no nosso dia a dia. O Código Civil de 2002 trouxe inovações importantes, modernizando a legislação sobre direitos reais e obrigacionais. Destacam-se a unificação da posse e a função social da propriedade. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com o interesse social. A modernização introduziu a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Essas inovações consolidaram o Código Civil de 2002 como um marco na legislação brasileira.